Costuma-se dizer que o maior erro que se pode cometer é o medo de cometer um erro. No entanto, no domínio da construção, evitar erros é absolutamente crucial. Esses erros podem conduzir não só a situações extremamente perigosas, mas também a custos financeiros muito significativos. Um bom exemplo é a famosa Ponte de Tacoma, localizada no estado de Washington, que abriu ao tráfego em julho de 1940. Naquela altura, foi considerada a terceira ponte mais longa do mundo. Logo ficou claro que a ponte tinha sérios problemas de concessão. Durante a construção, os trabalhadores a chamaram de Galloping Gertie. A baixa altura da viga fazia a estrada balançar muito em dias de vento. A amplitude era grande. A metros da berma, a ponte parecia ser de plasticina, dobrando-se ao vento. Curiosamente, a ponte Tacoma Narrows ficou aberta sem reparos. Os condutores continuaram a poder utilizá-la. Alguns encararam isso como um desafio e conduziram de propósito até a ponte. Apesar de haver muitos carros, não ocorreram acidentes graves e as pessoas acabaram por se habituar à ideia da chamada ponte móvel. No entanto, em um certo dia, a passagem de um furacão foi desastrosa para a ponte Tacoma Narrows. A força intensa do vento fez com que uma grande secção da estrutura desabasse na água, partindo-se em pedaços. Após o abrandamento das intempéries, iniciou-se o desmantelamento dos pilares e vãos até maio de 1943. Em 14 de outubro de 1950, a ponte reconstruída, denominada Westbound, foi oficialmente inaugurada. O desastre de construção mais significativo em termos de vítimas, antes de 11 de setembro de 2001, foi o trágico colapso do centro comercial Sampong em 1995. Localizado na Coreia do Sul. Nesse triste dia, um total de 502 pessoas perderam a vida e 937 ficaram feridas. A tragédia foi causada por sérias falhas de projeto. Nos anos antes dos Jogos Olímpicos. Em 1988, Seul viveu um grande boom de construção. Todos os projetos foram realizados por empresas locais. O governo vetou contratos internacionais. As construções foram rápidas devido às muitas encomendas dos empreiteiros. Inicialmente, planejou-se um complexo residencial de 4 andares, mas um acordo corrupto entre o futuro diretor e a administração distrital resultou na decisão de construir um centro comercial. Devido a alterações nas condições de funcionamento, foi decidido remover algumas colunas de apoio para acrescentar uma escada rolante e construir mais um piso. O empreiteiro recusou-se a fazer estas alterações, pelo que o futuro diretor o despediu e terminou a construção com a sua própria empresa. O diretor e a sua empresa não só alteraram o projeto, como também reduziram o diâmetro de 8 das 20 colunas de apoio e aumentaram o espaçamento entre elas. O número de barras de reforço nas colunas de suporte foi reduzido para metade, enquanto a espessura do teto aumentou 1,5 vezes. Além disso, o aquecimento por piso radiante no 5º andar acrescentou mais cargas estruturais. Consequentemente, a carga total do edifício duplicou e a capacidade de carga dos pilares diminuiu em mais de 20%. Inevitavelmente, com tais erros, o edifício não conseguiu suportar a carga, o que levou à catástrofe. Outros fatores também influenciaram a situação. Em 1994, a agência bancária foi transferida do 2º para o 1º andar e uma livraria tomou o seu lugar. O peso das estantes provocou fissuras no átrio. Apesar de a loja ter fechado um ano depois, as fissuras continuaram a aumentar. No dia do desastre, o diretor do centro comercial tentou resolver o problema convocando uma reunião de emergência. Após um relatório sobre a queda do chão e do teto no 5º andar, uma inspeção encontrou uma grande fenda de impulso. A administração do centro comercial, sem ter certeza sobre a gravidade da situação, decidiu rejeitar a ideia de evacuar tanto os clientes quanto o pessoal. Um engenheiro sugeriu que as reparações poderiam ser realizadas sem a necessidade de fechar o centro comercial. Não é preciso dizer que isso foi um erro desastroso. Naquela mesma noite, o edifício desmoronou de forma trágica, resultando em uma perda significativa de vidas. Em nenhum momento a administração ordenou uma evacuação dos presentes. Na verdade, foram os funcionários do shopping que decidiram evacuar poucos minutos antes da catástrofe. A China é famosa por seus projetos de construção incrivelmente rápidos e eficientes.
como a nação mais populosa do mundo, precisa atender à crescente demanda por habitação e infraestrutura. Por exemplo, em 2021, a China construiu mais de 6 milhões de unidades habitacionais, tornando seus setores de construção e imobiliário os maiores e mais avançados do mundo. Contudo, a grande escala da indústria, prazos curtos e rápido retorno do investimento resultaram em incidentes de construção infelizes e às vezes catastróficos. Um dos mais conhecidos é o colapso de um prédio de apartamentos no complexo Lotus Riverside, em Xangai. Na manhã de 27 de junho de 2009, os moradores de Xangai ouviram um forte estrondo quando o edifício de 13 andares desabou. O novo edifício, quase completamente intacto, tombou para o lado, evitando de forma milagrosa atingir os edifícios vizinhos. Infelizmente, um trabalhador que estava presente no edifício naquele momento acabou por falecer. Uma investigação inicial sobre o incidente concluiu que a escavação extensa na garagem subterrânea pode ter sido a causa do colapso do edifício. O relatório mencionava que a fundação estava comprometida. A remoção do solo resultou no desmoronamento da margem do rio, misturando a água com o solo. Este facto provocou erosão e enfraquecimento, levando à queda do edifício. Além disso, a investigação revelou um problema importante no sector, para além do enfraquecimento das fundações. A empresa responsável pelo projeto tinha sido avisada dos potenciais perigos antes da ocorrência do incidente. Mais tarde, foi revelado que a empresa de supervisão foi contratada pela própria empresa de construção. Todos os problemas eram comunicados diretamente à empresa de construção. Devido a este conflito de interesses, a empresa de construção podia atrasar ou reduzir os pagamentos à empresa de supervisão se fossem comunicados problemas após o colapso do edifício. No total, 9 pessoas importantes associadas à Shanghai Zhongxin Construction foram detidas para uma investigação mais pormenorizada. Além disso, numerosas pessoas que tinham anteriormente adquirido propriedades a este promotor procuraram obter reembolsos ou indemnizações na sequência do incidente. O arranha-céus em tempo, em Benidorm, Espanha, tem 187 metros e 47 andares, o que faz dele o edifício residencial mais alto da Europa. A construção começou em 2006 com um empréstimo de 92 milhões de euros da Caixa Galícia, uma caixa económica espanhola. Inicialmente, o plano era terminar em 3 anos, mas a crise mundial de 2008 atrasou drasticamente o progresso. Apenas um ano após o início da construção, esta foi subitamente interrompida quando a empresa responsável pelo projeto declarou falência. O arranha-céus chamou a atenção dos média por causa de um rumor de que não possuía elevadores. A notícia foi publicada por um jornal espanhol e logo se espalhou por outros meios de comunicação. No entanto, o boato foi prontamente desmentido e o diretor comercial, Rafael Balesta, respondeu verbalmente: "Estamos a construir o arranha-céus residencial mais alto da Europa." Como isso seria possível sem elevadores? Mesmo que essa história tenha se mostrado falsa, nem tudo correu bem neste projeto. Em 2010, a construção do Intempo foi retomada sob nova direção. Logo, surgiram mais problemas. Após 4 meses, os trabalhadores ameaçaram greve por salários não pagos. Quando o elevador foi ativado para os trabalhadores, ocorreu uma avaria com 13 pessoas dentro. Felizmente, os travões de emergência foram acionados, evitando o desastre, e apenas 2 trabalhadores precisaram de cuidados hospitalares. O mercado imobiliário espanhol recuperou da crise financeira, tornando as perspectivas de construção do Intempo promissoras. A conclusão do projeto estava prevista para o início de 2014. Mas um ano antes, os arquitetos líderes saíram sem explicação. Um ano depois, o dono do projeto faliu, gerando rumores de que os arquitetos saíram por problemas financeiros. O projeto ficou parado por anos. Em 2017, a SVP Global de Conet sumiu e iniciou a renovação. Depois de investir 60 milhões de euros, conseguiram terminar o projeto e até enfrentaram os obstáculos da pandemia de Covid-19. 15 anos depois de Intempo ter iniciado a construção, e após várias mudanças de proprietário e problemas financeiros, o arranha-céus abriu finalmente as suas portas em 2021. Situado no Radisson Collection Hotel, o Aquadome Aquarium em Berlim era o maior aquário cilíndrico do mundo.
com 25 metros de altura e 1 milhão de litros de água, era a peça central do hotel e albergava mais de 1.500 peixes tropicais de 100 espécies diferentes. O Aquadome tinha também um elevador transparente que passava pelo seu centro, permitindo aos hóspedes do hotel ver os peixes a nadar de perto. O enorme aquário necessitava de manutenção e limpeza regulares para manter a segurança dos peixes e dos hóspedes do hotel. Mas na manhã de 16 de dezembro de 2022, rebentou inesperadamente, libertando 1 milhão de litros de água do mar para o átrio do hotel e para a rua. A liberação repentina de água devastou o interior do hotel e destruiu a entrada do edifício. A força foi tão intensa que os sismógrafos locais conseguiram detectar ondas de choque causadas pelo colapso do aquário. Felizmente, o incidente ocorreu no início da manhã, quando havia poucas pessoas presentes. Devido à queda do aquário, 2 pessoas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. As autoridades mencionam que, se o incidente tivesse ocorrido durante a hora de pico, poderia ter resultado em vítimas fatais. Uma teoria é que o aquário rachou e desmoronou devido a uma queda na temperatura do ar. Os especialistas acreditam que a diferença significativa de temperatura entre a água quente no interior e o ar frio no exterior poderá ter sido a causa. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a Torre de Pisa atrai mais de 6 milhões de visitantes por ano, o que a torna um dos monumentos mais famosos de Itália. A sua inegável popularidade deve-se a um erro de construção. Originalmente construída no século XII, a torre destinava-se a ser a torre cineira independente da Catedral de Pisa. A notável inclinação de 4 graus da torre surgiu logo no início da sua construção, em 1173. Começou a inclinar-se quando foi construído o segundo andar. Devido ao solo solto e instável e a uma fundação com apenas 3 metros de profundidade, a torre começou a inclinar-se. Gradualmente, o solo não conseguia suportar o peso da estrutura. Então, como é que a torre resistiu ao longo dos anos? Por que é que não ruiu e continua tão inclinada? Uma fonte sugere que a torre sobreviveu à construção devido a uma longa pausa, permitindo que o solo assentasse sob o seu peso. Um século mais tarde, em 1272, a construção foi retomada e uma inclinação notável apareceu para corrigir. Os trabalhadores construíram as paredes da torre mais altas de um lado do que do outro. Ao longo dos séculos, a Torre de Pisa manteve-se estável, apesar da sua inclinação, à medida que o solo por baixo assentava lentamente. A questão da estabilidade da torre tornou-se crítica durante a Segunda Guerra Mundial, quando partes de Itália foram bombardeadas. Diz que os soldados americanos, cativados pela beleza da torre, optaram por não a destruir, salvando-a da demolição. No entanto, no final do século XX, a torre inclinada continuava em risco de ruir. Em 1990, o monumento foi encerrado ao público durante 11 anos, porque um estudo recente revelou que a inclinação tinha aumentado para 5,5 metros e continuaria a aumentar. A estrutura do balcão foi revisada. O solo ao redor da fundação foi substituído por um terreno mais estável. No final do projeto, a inclinação da torre foi reduzida em cerca de 45 centímetros, garantindo a sua estabilidade por pelo menos 200 anos. A torre inclinada agora é um ícone de Pisa, simbolizando o patrimônio histórico da cidade e também do país.